boa noite a todos, bom dia, boa tarde, o horário que você estiver assistindo essa aula. Bem-vindos à EBAC. Hoje nós vamos dar continuidade às parábolas de Jesus e o tema de hoje, os trabalhadores da vinha. Nosso texto base é Mateus 20, versículos 1 a 16. Então vou fazer a leitura desses versículos para a gente ter a base a partir daí. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde e nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Aqui a gente vai entender o contexto dessa passagem. Jesus tinha acabado de conversar com um jovem rico. Isso está registrado em Mateus 19, de 16 a 22. A gente não vai ler a história inteira aqui, mas é a passagem onde um jovem chega para Jesus e pergunta como o que ele pode fazer para herdar o reino de Deus. E Jesus fala com ele sobre os mandamentos. E ele, então, diz que já os cumpria e perguntava o que mais ele podia fazer. E Deus fala para ele: se quer ser perfeito, vende tudo o que tem, dá aos pobres e vem e me siga. E aí ele ficou muito contristado com isso e foi embora. Com isso, Jesus havia sido questionado por Pedro qual era a recompensa para eles, para os apóstolos, que deixaram tudo e o seguiram, como está em Mateus 19, 27. Porque Jesus tinha falado para eles que era mais fácil um camelo passar pela funda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E para o povo da época, isso era surpreendente, porque entendia-se que os ricos eram os que estavam com o caminho mais em dia para ir para o céu. E Jesus fala assim: mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí vem essa pergunta de Pedro. E Jesus responde a Pedro que os que lhe seguiram se assentariam com ele em 12 tronos, receberiam 100 vezes mais e herdariam a vida eterna. Mas ressaltando que muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros, como está em Mateus 19, 28 a 30. E aí, em seguida, começa o capítulo 20, como a gente viu, ele já começa contando já a parábola, e ele conta essa parábola para explicar melhor o que quer dizer esses últimos serão os primeiros. Aqui a gente vai fazer uma análise dos versos, uma análise de cada um dos pontos principais identificados aqui no verso. Obviamente é um texto muito rico, teria mais coisas, mas estes são os pontos para hoje.
primeiro verso, aqui está destacado que o proprietário saiu com o objetivo de contratar trabalhadores. Isso quer dizer que ele saiu com o objetivo de trazer pessoas para o reino de Deus. Esse foi o objetivo. Obviamente, tinha trabalho para ser feito, tinha coisa para se fazer na vinha, mas o objetivo era trazer pessoas. O nosso objetivo no reino de Deus é trazer pessoas para o reino. Tem trabalho? Tem. O objetivo são os trabalhadores. No verso 3, ele, o proprietário, ele viu a outros. Então isso indica que o chamado partiu dele. Ninguém estaria trabalhando na vinha se não fosse chamado pelo proprietário, pelo senhor da vinha. Então, paralelamente, podemos inferir que ninguém entra no reino de Deus se não for chamado pelo dono, o nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 4, ele fala, eu pagarei o que for justo. E aqui é interessante, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente repetido. Deus determina o que é justo. Ele fala, eu pagarei o que for justo. E o que é justo é o que ele determina, não o que a gente acha que é para ser justo ou não. A gente vai elaborar um pouco mais nisso um pouquinho mais para frente. No verso 5, tem a resposta deles. E eles foram chamados e eles foram trabalhar. Então isso indica que é necessária uma resposta positiva ao chamado de Deus. Como a gente vê em outras passagens, passagem famosa em Apocalipse que diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Deus está à porta, é a atitude de Deus para conosco, e nós abrirmos essa porta é a nossa resposta diante dele. Então, foi necessária uma resposta positiva dos trabalhadores da vinha. E é necessário que nós também respondamos positivamente ao chamado que Deus tem para nós. Os versos 5 e 6, e o proprietário fez a mesma coisa. Aqui fica entendido que Deus continua a chamar trabalhadores para o seu reino. Eu entendo que quando fala do início do dia, e aí fala das 6, das 9 horas, das 12, das 15 horas, até a hora 11ª, que isso está falando sobre os tempos, até a chegada do fim desse dia, até a chegada do fim, onde nós vamos receber a nossa recompensa, a nossa salvação, a nossa redenção, aquilo pelo qual trabalhamos. Então Deus chamava as pessoas para o seu reino nas épocas passadas, continua a chamar hoje e vai continuar usando a gente para chamar mais para frente até a última hora. Então, é bem interessante isso. Não é um simples chamado feito lá atrás, é um chamado continuamente feito para todos aqueles que querem, que estão dispostos a responder positivamente e trabalhar no reino. Os versos 6 e 7 também tem aqui uma parte relacionada a isso. O proprietário pergunta, por que estão aqui ainda? E eles respondem, porque ninguém nos contratou. E aqui, então, é ressaltada a importância de proclamar o evangelho. Se a gente não falar do evangelho, as pessoas não vão saber da oferta de trabalho. E não sabendo da oferta de trabalho, elas não vão entrar. O reino de Deus é assim. A gente é usado por Deus para proclamar o evangelho. E Deus, na sua infinita misericórdia, amor, sabedoria e bondade, ele toca os corações e essas pessoas respondem ao seu chamado ou não. Então, nós precisamos fazer a nossa parte como proclamadores do evangelho. Precisamos divulgar essa oferta de trabalho para que as pessoas possam se achegar a Deus. Isso é essencial. Lembrando nisso que aqui na parábola o próprio Senhor da vinha estava chamando, mas hoje nos nossos tempos Deus nos incumbiu dessa continuidade, da continuidade do ministério que ele iniciou. Por isso a importância de nós mesmos não sendo os donos da vinha, nós somos incumbidos de transmitir a mensagem dessa oferta de trabalho no reino de Deus para as pessoas. Verso 8, por que começar pelos últimos? Ele falou para o ajudante dele, na hora de pagar, chamar pelos últimos. Aqui eu deixei propositalmente sem resposta, porque, sinceramente,
eu não sei, não sei explicar por que ele pediu para que os últimos fossem pagos primeiro. Talvez para que pudesse ficar explícito o ensinamento que ele está passando. Pode ser. Jesus, quando ele monta suas parábolas, ele deixa um cenário bem claro para que fique explícito aquilo que ele quer ensinar. E talvez o destaque em que se pague os últimos primeiramente, possa ser para que pudesse ficar evidenciado para os que estão sendo, para os que começaram a trabalhar primeiro, de que eles pudessem ter expectativa de receber mais, porque se eles tivessem simplesmente recebido deles e ido embora, não teriam visto o salário do último. Não sei, fica aí um ponto para a gente pensar e continuar elaborando e pedir de Deus que o seu Santo Espírito possa revelar para nós o que ele quis dizer especificamente nesse versículo. Nos versículos de 9 a 12, os trabalhadores que começaram antes, eles acharam que deveriam ganhar mais, baseado no que viram ganhar os outros que trabalharam menos. Então aqui talvez, para que esse cenário pudesse acontecer, que no versículo 8 tenha sido feito o pagamento dessa maneira, porque senão essa característica dos trabalhadores que começaram antes não apareceria. Isso significa que eles deixaram de olhar para o combinado com o proprietário e a sua recompensa. E aí é um erro gravíssimo que a gente comete. A gente olhar para aquilo que os outros estão ganhando e achar que a gente merece mais porque trabalhou mais é uma armadilha sem tamanho. E é o tipo de armadilha que eles caíram aqui. No verso 13, ligado a isso, o proprietário lembra o objetivo original do chamado, ganhar um denário. Ganhar um denário aqui representa ganharmos a recompensa pelo trabalho no reino de Deus. Que é a nossa salvação e aceitação no reino de Deus. Que é aquilo, o denário é o trabalho de um dia, é aquilo que nos sustenta por um dia. Sem esse salário não temos como pagar as nossas contas do dia. E a nossa salvação, sem a nossa recompensa dada por Deus, não temos como nos sustentar e não temos como sobreviver a esse mundo. Então, o combinado é ganhar um denário. Se os trabalhadores que chegaram antes tivessem amado os outros, como é ordenado, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, talvez ao invés de terem se entristecido, eles tivessem se alegrado com o fato de os que chegaram depois terem sido valorizados tanto quanto eles, ao invés de se sentirem desvalorizados. A gente se alegrar com o lucro do próximo e não se entristecer porque a gente não ganhou mais ainda. A nossa salvação e chamado, eles estão apenas entre a oportunidade dada por Deus para sermos parte de seu reino e a nossa resposta diante dele, e não da nossa comparação com os outros. Então é importante a gente entender isso, que a gente tem que se alegrar com aqueles que são abençoados pelo Senhor, com aqueles que têm uma situação, e aí trazendo para o cotidiano, para a nossa vida cotidiana, aqueles que têm uma bênção financeira, na saúde, uma situação que talvez, olhando para a vida da pessoa, ela nem merecesse. Mas se a gente começa a olhar, eu mereço mais, é uma armadilha. Não dá para ir nesse caminho. A gente tem que se alegrar com as bênçãos dos nossos irmãos, independente do trabalho que exerceram. No verso 14, é interessante que o proprietário fala assim: receba o que é seu e vá. Os trabalhadores que reclamaram, receberam o que era deles. Não deixaram de receber o seu. Não deixaram de receber a recompensa pelo trabalho deles. E é interessante aqui a gente saber separar aqueles que não são aceitos no reino de Deus, aqueles que não trabalharam no reino de Deus, aqueles que não vão entrar no reino de Deus, e aqueles que reclamaram, tomaram uma dura, aprenderam e receberam sua recompensa. Então é importante a gente saber destacar isso. E ainda no verso 14 ele fala, eu quero dar, e aqui complementa o que foi dito no slide anterior, Deus deixa claro que é a vontade dele que prevalece. Justiça é o que Deus acha justo, e ponto final.
Então, justiça não é o que eu acho, não é o fruto do meu merecimento versus o teu merecimento, é aquilo que Deus acha justo. Se Deus acha justo que eu não ganhe nada, é a justiça dele e isso é justo. Mesmo que eu não ache justo. O que eu acho ou deixo de achar, não importa diante da justiça de Deus. Verso 15. Ou você está com inveja? O proprietário fala com ele. E aqui a motivação dos trabalhadores é questionada. Nós fazemos as coisas por amor a Deus ou queremos medir nosso sucesso ganhando mais que o próximo? Eu quero medir o meu sucesso com Deus pelo emprego que eu tenho, pela situação financeira que eu tenho, porque eu fui abençoado e o irmão do lado foi menos abençoado porque ele deu menos oferta, ou ele fez menos coisas, ou ele... algum paralelo aqui com essas teorias que são pregadas hoje em dia, de que quanto mais você fazer a sua parte, mais Deus vai dar para você a recompensa? É assim que funciona? A gente está vendo aqui que não, que Deus dá a cada um conforme a sua vontade, conforme o seu, conforme aquilo que ele determina. E ele fala em outra passagem: eu exerço justiça com quem eu quero e faço misericórdia com quem eu quero. Então a vontade de Deus é o que prevalece. E no verso 16 ele fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos. Essa é a afirmação que ele fez quando ele respondeu a Pedro o que eles ganhariam. E aqui o que eu entendo dessa passagem é que os valores desse mundo não são adequados para definir quem será o primeiro e quem será o último. A gente olha a vida dos irmãos e tenta imaginar, tenta traçar uma linha de que esse irmão fez muito, então ele vai receber primeiro. Esse irmão aqui, ele precisa ir na frente, vai estar no banco da frente no céu. Esse outro aqui não merece, vai entrar de raspão, vai entrar de recuperação. E a gente vai ver que não é necessariamente assim. Os valores do mundo não são parâmetros para determinar quem vai ser primeiro e quem vai ser último. Deus certamente vai surpreender a muitos nesse sentido. E aqui eu destaquei alguns pontos para ressaltar o porquê não são os valores deste mundo que vão determinar. Não serão as riquezas, como diz em Mateus 19, de 23 a 26. Essa é a passagem em que Cristo fala e responde aos apóstolos que que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No entanto, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Não serão as riquezas que vão determinar quem entra no céu ou deixa de entrar, ou quem entra antes ou quem entra depois. Não será também a quantidade de horas trabalhadas, como também está em Lucas 23, de 42 a 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse isso por um dos ladrões que estava na cruz, que se arrependeu ali na cruz, sem tempo de trabalhar para o reino, sem tempo de proclamar o evangelho, sem tempo de demonstrar ao povo o arrependimento dos seus pecados, como, por exemplo, teve Zaqueu, onde ele pôde declarar para todos ali que ele ia retornar quadruplicado se ele defraudou alguém. Ele não teve tempo disso, ele não teve tempo de devolver o que ele roubou, ele pagou a sua pena. No entanto, ele vai receber o mesmo denário que você e eu, e que todos aqueles que trabalharam por muito mais tempo, se dedicaram uma vida inteira ao Evangelho e foram usados por Deus para converter muitas e muitas pessoas ao reino. Esse ladrão da cruz, ele teve a mesma recompensa. Ele entrou no finalzinho do dia dele e recebeu o denário dele. Então, não é a quantidade de horas trabalhadas. Também não é o desempenho ou o merecimento. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, não é o nosso merecimento, não é o desempenho do nosso ministério, não é nem mesmo a quantidade absoluta de pessoas
convertidas sobre o teu ministério. Obviamente, Deus não está alheio, não está omisso, Ele não ignora o esforço que você faz no seu ministério, na sua vida, o esforço e a dedicação com o reino de Deus que você tem. Mas não é isso, não é fazer mais disso que vai te dar uma recompensa maior. A tua recompensa já é impagável. E o fato de você receber galardões e bênçãos de Deus, bênçãos aqui na terra e a bênção maior vindoura, que é a nossa salvação e redenção em Cristo Jesus, nós devemos nos alegrar com aqueles que não trabalharam tanto e acabaram recebendo o mesmo tanto. E não nos entristecermos porque nós merecíamos mais. E aqui a conclusão. Nós devemos ser gratos a Deus pela oportunidade de trabalhar em seu reino. Lembrando que se nós não trabalhamos no reino, nós não somos úteis para o reino. Nós não somos parte do reino. Então nós fomos chamados para trabalhar e saiu o proprietário a buscar trabalhadores para a vinha. Então nós fomos chamados pelo Senhor sem que Ele precisasse de nós. Ele nos chamou, nos viu desocupados e sem rumo nesse mundo, nos amou quando não merecíamos ser amados e nos deu a oportunidade de trabalhar no seu reino, de sermos úteis para a sua alegria, para a sua glória. Nós devemos nos alegrar com o fato de que todos ganharão mais do que merecem. Interessante aqui que talvez só a primeira pessoa ali que entrou no primeiro minuto, ela ganhou exatamente o que merecia. Todos os outros que entraram depois na vinha ganharam mais que mereciam, porque nenhum ali trabalhou o dia inteiro, portanto, nenhum ali merecia um denário. No entanto, todos ganharam um denário. Então, passemos a nos alegrar com aqueles que ganham mais do que merecem, inclusive nós mesmos. Nós também ganhamos muito mais do que merecemos. Então, devemos todos nos alegrarmos com isso e não achar que nós deveríamos ganhar ainda mais só porque o irmão do lado talvez ganhou o mesmo que a gente e não se esforçou tanto. A justiça, a recompensa vem 100% de Deus. Se ganhássemos o que merecíamos, estaríamos no inferno agora. E devemos focar em trabalhar para o Senhor e não para a recompensa. Devemos olhar para o Senhor que dá a salvação e não simplesmente para uma salvação a despeito do que faça o nosso Senhor. Não, nós amamos ao nosso Deus, nós buscamos o nosso Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre e por conta disso nós nos alegramos nele e nos alegramos ainda mais porque Ele nos permite conhecê-lo, nos permite viver em sua presença e nos permitirá morar com Ele eternamente. Então nós louvamos ao Deus da recompensa e não puramente a recompensa. E é isso. Espero que essa aula possa servir de aprendizado, que o Senhor possa revelar mais coisas que não foram passadas aqui, incentivo que continuem estudando e que o Senhor abençoe a vida de vocês.